Você já se perguntou o que realmente significa nascer de novo? Esse é um dos ensinamentos mais potentes e transformadores de Jesus, mas muitos ainda não compreendem a profundidade desse conceito. O conceito de nova criação é profundamente transformador. Quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nossa vida passa por uma revolução interna. Não estamos apenas recebendo perdão, mas somos feitos novas criaturas em Cristo. Este não é apenas um conceito teológico, mas uma experiência pessoal que deve ser vivida e experimentada todos os dias. Em 2 Coríntios 5,17, Paulo escreve: Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Essa passagem é um marco para a nossa compreensão de quem somos em Cristo. A velha natureza, cheia de erros, falhas e tendências pecaminosas, é substituída por uma nova natureza, que é refletida na vida que temos em Cristo. Esta transformação é tão profunda que a nossa identidade deixa de ser definida pelos nossos erros do passado. Ela é agora baseada no que Cristo fez por nós. Ser uma nova criatura não significa que não enfrentaremos mais dificuldades, mas significa que não estamos mais sozinhos. Deus, em sua infinita graça, nos deu uma nova identidade, um novo propósito e uma nova missão. Somos chamados a viver de maneira diferente, não mais dominados pelo pecado, mas guiados pelo Espírito Santo. O novo ser em Cristo é chamado a refletir o caráter e a natureza de Deus, fazendo com que as nossas atitudes, pensamentos e comportamentos sejam transformados. Parte 2. Superando a vergonha e abraçando a graça. A vergonha é uma das maiores armas que o inimigo usa contra os filhos de Deus. Ela tenta nos aprisionar, fazendo-nos acreditar que não somos dignos da graça de Deus. Muitas vezes, as lembranças do passado, nossos erros e falhas, voltam a nos assombrar, e o inimigo sussurra em nossos ouvidos que nunca poderemos ser verdadeiramente perdoados, ou que nunca poderemos ser usados por Deus. Mas a verdade do Evangelho é radicalmente diferente. Em 2 Coríntios 5,21, Paulo nos lembra que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Cristo, a vergonha não tem mais poder sobre nós. Embora ainda possamos ser lembrados dos nossos erros passados, a graça de Deus nos libertou de ser definidos por eles. A nova criatura não carrega mais o peso da culpa, porque Jesus já pagou o preço por cada um de nossos pecados. Se olharmos para o exemplo de Paulo, vemos uma grande mudança. Ele, que antes perseguia e matava cristãos, foi radicalmente transformado pelo encontro com Jesus no caminho de Damasco. Quando Paulo se tornou uma nova criatura, ele não ignorou seu passado, mas permitiu que sua história fosse usada para glorificar a graça de Deus. O apóstolo não deixou que a vergonha o impedisse de cumprir o chamado que Deus tinha para ele. Ao invés disso, ele se tornou um poderoso pregador do Evangelho, uma testemunha viva da redenção de Cristo. Quando nos libertamos da vergonha, podemos começar a caminhar com confiança, sabendo que, em Cristo, somos aceitos e amados. A nossa identidade não está mais atrelada ao que fizemos, mas ao que Cristo fez por nós. Ele nos deu uma nova vida, e isso nos capacita a viver de acordo com o propósito de Deus, sem carregar o fardo da culpa. Parte 3. Reaprender a amar a si mesmo. Como nova criatura. Um dos maiores desafios na vida cristã é aprender a nos amar da maneira que Deus nos ama. Em Mateus 22:39, Jesus nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. No entanto, muitas pessoas têm dificuldades em amar a si mesmas, porque ainda se veem como pecadores indignos de amor. A transformação em Cristo envolve justamente mudar essa perspectiva. Somos chamados a nos ver como Deus nos vê, como filhos amados, perdoados e criados com um propósito. Efésios 2:10 nos ensina que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Em outras palavras, Deus nos criou com valor, e isso deve ser refletido na maneira como nos vemos. A nossa identidade não está mais em nossas falhas, mas no amor que Deus tem por nós. Quando entendemos isso, podemos começar a nos ver como novos seres, redimidos e capacitados para viver de maneira que glorifique a Deus.
A verdadeira mudança acontece quando começamos a enxergar o valor que Deus colocou em nós. Quando compreendemos a profundidade do amor de Deus, nos vemos de forma diferente. Podemos então aprender a cuidar de nós mesmos, a buscar a santidade, a paz e o bem-estar, sabendo que somos dignos do amor de Deus. Isso não é egoísmo, mas é aprender a viver com a dignidade que nos foi dada por Deus. O amor próprio é fundamental para a nossa caminhada cristã. Se não aprendermos a amar a nós mesmos, não conseguiremos viver de forma saudável no corpo de Cristo, nem seremos capazes de amar os outros com o mesmo amor que recebemos de Deus. Amar a si mesmo é reconhecer que somos a criação de Deus, que fomos feitos para um propósito maior. Quando aceitamos essa verdade, somos capazes de viver de forma mais plena e verdadeira. Parte 4. A nova criatura não anda na sombra da dúvida, mas na luz da fé. A dúvida é um dos maiores obstáculos que podemos enfrentar em nossa caminhada com Cristo. Ela nos faz questionar nossa identidade, nossa fé e até mesmo o propósito de Deus para nossas vidas. A dúvida tenta nos paralisar, fazendo-nos acreditar que não somos capazes de viver a vida plena que Deus preparou para nós. No entanto, a nova criatura é chamada a viver pela fé, e não pela dúvida. Em Hebreus 11:1, lemos que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que se não veem. A fé é o fundamento de nossa nova vida em Cristo. Ao aceitarmos Jesus, colocamos nossa confiança não em nossas próprias forças ou capacidades, mas naquilo que Ele fez por nós. A dúvida tenta nos desviar do caminho, fazendo-nos olhar para as circunstâncias ao nosso redor e duvidar das promessas de Deus. Mas como nova criatura, somos chamados a caminhar pela fé, confiando nas promessas que Deus fez. Mesmo os grandes heróis da fé enfrentaram momentos de dúvida. Por exemplo, Tomé, um dos discípulos de Jesus, não acreditou que Jesus havia ressuscitado até ver as marcas dos cravos. Ele duvidou, mas quando viu Jesus, sua fé foi restaurada. Jesus não o rejeitou, mas pacientemente o ajudou a superar sua dúvida. Isso nos ensina que Deus é misericordioso conosco, mesmo quando duvidamos. Ele nos chama a superar a dúvida e a viver pela fé, sabendo que Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. A nova criatura, portanto, não deve viver na sombra da dúvida, mas na luz da fé. A fé não é algo que depende das circunstâncias, mas da confiança na fidelidade de Deus. Quando enfrentamos desafios, em vez de nos render à dúvida, somos chamados a olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele é a luz que dissipa a escuridão da dúvida e nos guia com segurança em nossa jornada. Conclusão: ser uma nova criatura em Cristo é viver uma vida transformada. Ao aceitarmos Jesus, recebemos uma nova identidade, uma nova missão e um novo propósito. A vergonha do passado não tem mais poder sobre nós, porque somos perdoados e redimidos em Cristo. Aprendemos a nos amar como Deus nos ama, e isso reflete em todas as nossas atitudes e ações. Caminhamos pela fé, confiando que, em Cristo, somos mais do que vencedores. A nova criatura não vive mais no passado, mas avança para um futuro cheio de esperança, propósito e poder. Cada dia é uma oportunidade de viver como a nova pessoa que somos em Cristo, refletindo sua glória em tudo o que fazemos. Se você sente que precisa dessa transformação espiritual, se deseja nascer de novo e experimentar uma vida renovada, siga nosso perfil para continuar essa caminhada com a gente. Deus tem um plano maravilhoso para você e o novo nascimento começa agora.